Como alguém permanece centrado na quietude quando podemos estar cercados e solicitados a nos envolver mental e emocionalmente com outras pessoas que não estão? Presumo que essa situação aconteça com você com bastante frequência, pois é claro que você está fazendo a pergunta. E é comum que as pessoas se encontrem em tais situações. Vamos supor então que esses são seres humanos dos quais você não pode facilmente ou não quer se separar, como membros da família ou colegas de trabalho. Com essas duas situações, são momentos em que você sente que quer continuar a interagir com essas pessoas ou tem que interagir com elas. Mas está ficando difícil porque pode haver toxicidade ou muita inconsciência, com egos lutando uns contra os outros. Então, vamos deixar de lado por um momento as manifestações mais extremas de tais situações. As situações, seja em família ou no trabalho, que são tão destrutivas e tóxicas que você é o único saudável e sensato. Em situações extremas como essa, seria sensato se afastar. Porém, muitas situações não chegam a esse extremo. Resta lidar com a inconsciência humana normal, não as formas extremas dela. Portanto, para lidar com a inconsciência humana normal, novamente, é essencial cultivar a autoconsciência, praticar a compaixão e estabelecer limites saudáveis. Isso nos ajuda a permanecer centrados na quietude, mesmo quando estamos cercados por influências negativas. Cuidado quando você está interagindo com pessoas. Perceba que você nem sempre pode ter sucesso em fazer isso. Mas a coisa mais importante é ver se você consegue provocar uma mudança na maneira como você aborda a situação e essas pessoas. A coisa mais importante em tais situações é o seu estado de consciência, e não o que quer que seja que eles estejam falando. Eles podem estar falando sobre isso ou aquilo, seja no trabalho ou se estiverem fofocando, ou talvez envolvidos em coisas emocionais do ego. Use isso como uma oportunidade para permanecer presente. E não é fácil. Você só pode intensificar sua presença quando está com pessoas inconscientes. Eu quero dizer, quando você está sentado sozinho em uma sala ou andando na natureza, estar presente não é tão difícil, especialmente na natureza que conduz à presença, ou ficar sozinho em uma sala. Se você descobrir que realmente gosta de ficar sentado sozinho em uma sala, isso é ótimo, porque isso significa que você se sente confortável consigo mesmo. E você pode descobrir que realmente gosta de ficar sozinho. Não continuamente. Você ainda ama as pessoas, mas também adora ficar sozinho. Porque quando está sozinho, você pode sentir a presença da qual você é. A presença é muito simples, mas poderosa. E você sente que há uma quietude aí, e isso é adorável. Então, é claro, você sai do seu quarto e conhece outras pessoas, e você se perde, porque há uma grande atração gravitacional que a mente tem. E as pessoas sabem que elas são outras pessoas. Você está... Bem, não posso perguntar antes de continuar. Predominantemente, mais uma situação familiar no seu caso ou é uma situação de trabalho? Ou qual é a predominante? Eu diria, bem, obrigado por perguntar. São ambos, família e trabalho. Ocasionalmente são nossos problemas ou não, mas se apresentam como um desafio. O que é um desafio diário e contínuo e a inconsciência da cidade em que estou cercado. Então,
Você saberá na quarta-feira, você sabe, começa a atingir o pico. E fica muito mais difícil para mim ficar fora da minha cabeça. Fica muito barulhento. Você pode sentir o campo de energia da cidade. Já no domingo, as coisas se tornam muito agradáveis. Quarta, quinta, sexta. Mas, bem, é assim, você sabe disso. Bem, antes de entrarmos em sua vida pessoal, eu não sei se você medita ou não, se faz alguma meditação formal. Muitas vezes as pessoas meditam e então algumas coisas perturbadoras acontecem enquanto elas meditam. De repente, aparece um barulho perturbador. Essa manhã eu estava sentado na minha sala de estar e, bem, hoje é quarta-feira, então eles fazem a jardinagem na quarta-feira, com sopradores de folhas que são extremamente barulhentos. Essa é a época do ano em que os sopradores de folhas estão em uso. Então, óbvio, o barulho veio. E eu estava tão em paz enquanto estava sentado lá, e de repente havia isso. Muitas vezes eu imediatamente sabia como transcender completamente, porque tem sido uma segunda natureza para mim agora. Mas, muitas vezes, tenho que dizer às pessoas como lidar com coisas perturbadoras como essas, especialmente quando estão tentando meditar. Então, isso acontece. E eu sempre digo, incorpore tudo o que surgir durante esse período em que está tentando meditar. Tudo o que surgir faça parte da sua meditação. Em outras palavras, não resista a nada que surja. Não exija que nada que surja não surja. Nesse caso, até mesmo um ruído perturbador, como o de um soprador de folhas, é incorporado à sua meditação pela aceitação profunda do que é. Você não resiste. Você poderia ser capaz de praticar o mesmo na cidade, quando você sente o campo de energia. Eu quero dizer, você pode estar andando por aí, dirigindo, ou apenas estando em um apartamento ou no escritório. Pratique a entrega a essa energia que você sente. Então você poderá transcender essa energia específica. Senão, se você reagir a isso, ainda assim você tem sob o seu controle, de uma forma que se poderia dizer que quando você reage à energia tóxica, você se torna parte da energia tóxica sem se saber disso. Então a única maneira que você pode se tornar livre, exceto se retirar e viver no campo, é através da rendição profunda, tão completamente. E isso pode ser uma prática espiritual. Como eu disse, exceto nos casos mais extremos, quando há violência ou toxicidade extraordinária, então, obviamente, você se remove. Caso contrário, se rende a algo que parece inaceitável e ainda assim você se rende. Você está totalmente bem com isso. De repente a energia tóxica da cidade, mas você acaba nem chamando mais de tóxico. Você apenas pode sentir isso e permitir-se sentir isso e dizer, ok, é isso que é. E você também pode reconhecê-lo como uma expressão da inconsciência humana até certo ponto, mas também sim, ainda é uma manifestação da vida em um determinado estágio evolutivo. E isso é o que você pode fazer. Então eu tive essa percepção há muitos e muitos anos.
Quando passei por uma mudança de consciência naquela época em que morava em Londres e tive que viajar todas as manhãs para trabalhar pelo metrô, que é o chamado metrô subterrâneo. Tem diferentes linhas e uma se chama, naquela época, bem, isso foi há décadas, não sei como é agora. Era aquela linha que eu tinha que pegar chamada Linha do Norte. A linha norte sempre foi considerada a pior de todas as linhas de metrô, porque tinha os atrasos mais longos e os vagões mais lotados. Você nunca consegue encontrar um assento, você tinha que se esforçar. Então havia longos intervalos e nenhum trem. As pessoas a chamavam de linha da miséria. E eu tinha que pegar aquela linha todas as manhãs, depois da minha mudança de consciência. Eu ainda era o mesmo. Entrei lá e me senti completamente em paz na linha norte, que antes era uma fonte de grande infelicidade. Muito tempo depois eu percebi que, na verdade, não estava reclamando mais de nada. Minha mente não estava mais dizendo nada sobre isso. Eu ainda podia sentir aquela energia. Mas foi eu que me permiti sentir isso. E ao me permitir sentir isso, houve uma transcendência disso. Isso é algo para praticar. E também, muitas vezes, no meio de algumas vezes em Londres, eu pegava um ônibus. Sempre sentava no nível superior do ônibus de 2 andares. Ficava no andar superior e ficava contemplando a cidade, fazendo as meditações mais tranquilas, contemplando a agitação da cidade enquanto estava sentado no andar superior do ônibus. Uau! Estava tudo tão tranquilo. Por que estava tão tranquilo? Todo mundo viu, todo mundo está estressado. A maioria das pessoas na cidade grande assim está estressada. A maioria das pessoas está estressada em qualquer lugar e ainda assim eu sentia uma paz tão pacífica que eu estava completamente bem com tudo. Isso parece ser a razão. Então é uma prática de rendição. E através da prática de rendição, você transcende. Agora, indo para pessoas que lidam com pessoas, indivíduos ou pequenos grupos de pessoas, membros da família, em qualquer situação, tanto quanto possível, lembre-se de que o ingrediente mais importante dessa situação é o estado de consciência que você traz para ela, e não o que quer que esteja sendo discutido. E veja que é um pouco... É como aceitar a maneira como as pessoas se comportam e reconhecer que só você pode aceitá-lo. Se você perceber que eles se comportam dessa maneira porque eles não podem fazer isso, eles não podem evitar, eles simplesmente não podem. Eles se comportam da maneira que se comportam porque ainda estão nas garras dessa inconsciência. Agora, você tem que ter cuidado com o ego. Quando você observa a inconsciência das pessoas e reconhece a sua inconsciência, e reconhece que é apenas o seu comportamento condicionado, é o ego que as faz, isso é um verdadeiro reconhecimento. Quando você tem esse verdadeiro reconhecimento, você precisa ter cuidado para que seu ego não volte. Não volte pelas portas do fundo, como eu já disse. E de repente você se sente muito superior a eles, porque qualquer senso de superioridade é uma identidade conceitual novamente.
Sim, é importante reconhecer que eles ainda estão nas garras dessa inconsciência. É, é um pouco como observar crianças. Você não viria crianças que fazem as coisas erradas ou quebram algo, elas não podem evitar. Uma criança de 3 anos de idade não pode. Se a criança de 3 anos derramar alguma coisa ou quebrar alguma coisa, ela não pode evitar. É assim que corresponde a isso. O estágio evolutivo como ser humano. E então, você não reclamaria sobre isso. Mas alguns pais fazem isso, se estiverem muito inconscientes. Eles ficam bravos com uma criança de 2 ou 3 anos quando quebra algo. Isso significa que você está realmente inconsciente. Mas tão capaz de aceitar o comportamento das pessoas e ver quando elas tomam muito cuidado com suas reações. Então fique o mais presente possível através da consciência da respiração. Ou ouça novamente quando você ouvir alguém. Se gostou da música e quiser ter acesso a mais conteúdo semelhante, visite o canal Liked Sounds e inscreva-se para receber mais conteúdo semelhante. Muito obrigada e até a próxima!